para vocês e mostrar para vocês esse caminho, essa trajetória, através do método que nós desenvolvemos, que nós chamamos de método Elite, que te ensina do absoluto zero até você elaborar o seu laudo. E mais que isso, eu vou te mostrar na quarta-feira, terceira aula do nosso mini curso, que eu também posso até revisar o seu laudo, tá certo? Para que você se sinta seguro ao elaborar ele, beleza? Bem, então vamos ver o que é um laudo de avaliação, né? Muita gente confunde e vamos ver agora o que a norma chama de laudo de avaliação. Então, o laudo de avaliação é um relatório com fundamentação técnica e científica elaborado por um profissional da engenharia de avaliações em conformidade com essa NBR. Que NBR é essa, Murilo? NBR 14653, parte 1, lá no seu item 3.1.30. Talvez você que é arquiteto ou estuda de arquitetura esteja, poxa, Murilo, aqui diz que tem que ser elaborado por um profissional da engenharia de avaliações. Mas eu sou arquiteto. Mas calma lá. Vamos ver o que a norma chama de engenharia de avaliações, tá? A norma também tem esse conceito. Então, a engenharia de avaliações é um conjunto de conhecimentos técnicos e científicos especializados aplicado à avaliação de bens por arquitetos ou engenheiros. Isso está lá no item 3.1.17 da NBR 14653, parte 1. Então, apenas engenheiros e arquitetos. Agora, é claro que aqueles outros tipos de engenheiro que não são civis estão falando, Murilo, mas é que está falando só engenheiros, não está definindo, né? Que, por exemplo, um engenheiro mecânico pode avaliar? Pode, só que entenda que aqui ele está falando sobre avaliação de bens, tá? Bens é tudo. Aí é claro que vai segmentar de acordo com a profissão. Então, quem vai avaliar uma máquina e um equipamento, por exemplo, industrial, é o engenheiro mecânico. Quem vai avaliar uma linha de transmissão de energia elétrica é o engenheiro eletricista. Quem vai avaliar uma fazenda, uma plantação, é o engenheiro agrônomo. E quem vai avaliar imóveis urbanos é o engenheiro civil e o arquiteto, tá certo? Como eu sou engenheiro civil, eu só tenho como te ensinar isso. Eu nem poderia aqui te ensinar a fazer avaliação de equipamentos, porque não é da minha competência. O que eu vou ensinar aqui é avaliar imóveis urbanos, que é para engenheiro civil e para arquiteto, tá? Só lembrando que a norma técnica é de uso obrigatório, tá? Por quê? Porque existe uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, que é vedado ao fornecedor de serviços colocar no mercado qualquer serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais ou pela ABNT. Então, isso quer dizer que quando eu elaboro um projeto, um laudo, um parecer, qualquer coisa que seja, eu preciso seguir a norma. Então, no caso de avaliação de imóveis, a norma diz claramente que só quem pode fazer é engenheiro civil ou arquiteto, engenheiro ou arquiteto. Então, isso quer dizer que se algum outro tipo de profissional elaborar um laudo de avaliação, ele está em desacordo com a norma, portanto, ele está infringindo uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Essa lei, inclusive, define que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um serviço, tá? Então, ou seja, não importa se é um órgão público, se é um tribunal que está contratando aquele laudo de avaliação. Importa que ele tem que seguir a norma e a norma diz que é engenheiro civil e arquiteto. E nós somos, então, nesse caso, fornecedores de serviços, né? Ou seja, toda pessoa física ou jurídica que desenvolve a prestação de serviço. E, por último, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado mediante remuneração, tá certo? Então, só para mostrar que, embora a norma não seja lei, ela tem força de lei de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tá certo? E quais são as normas aplicáveis à avaliação de imóveis, né? Eu já falei da norma NBR 14653, parte 1, que é a de procedimentos gerais. Mas essa norma ela tem 7 partes, que aí agora sim vai se especializar em cada tipo de avaliação. Por exemplo, nós, engenheiros civis e arquitetos, vamos trabalhar com a 1 e com a 2, que a 2 é de imóveis urbanos, para avaliar os imóveis urbanos, que são o quê? Lote, casa, apartamento, galpão, por exemplo. Tem a parte 3 dessa norma, que é de imóveis rurais. É para quê? Para o engenheiro agrônomo e para o engenheiro florestal. Temos a parte 4 de empreendimentos, a parte 5 de máquinas, equipamentos, instalações e complexos industriais, que aqui é mais voltada para o engenheiro mecânico, eletricista, de produção, etc.
Temos a de recursos naturais e a de patrimônios históricos, né? Também a avaliação de patrimônios históricos, que pode fazer um engenheiro civil e arquiteto, embora na minha concepção seja mais voltada para o arquiteto, porque ele estuda melhor sobre a parte de patrimônio histórico, tá certo? E além da norma NBR 14653, que tem 7 partes, a gente também trabalha com a NBR 12721, tá? Para a questão de avaliação de custos, e também com a NBR 13752, que fala sobre perícia na construção civil, tá? E por que contratam um profissional de avaliação de imóveis, seja ele engenheiro ou arquiteto? Eu vou mostrar para vocês aqui quem são os nossos contratantes. E hoje à noite eu vou te mostrar quanto é que eles pagam por isso e como é que eu dimensiono, como é que eu faço uma proposta, quanto é que eu cobro para fazer uma avaliação. Tudo isso na live hoje às 19 horas, então não perca, tá? Pois bem, uma das coisas que chama mais atenção de quem vai iniciar na área de avaliações e perícias de imóveis são os chamados editais de credenciamento, tá? Vários órgãos abrem esses editais e eu vou mostrar para vocês esses órgãos e bancos que estão com editais abertos, tá? Os principais eu vou mostrar para vocês. Então eu coloquei aqui, por exemplo, uma imagem que mostra alguma dessas instituições que estão ou estavam, né, bem recentemente com edital de credenciamento aberto, tá? Começando pelos bancos, né, as instituições financeiras. Murilo, por que um banco precisa de um avaliador de imóvel? São alguns casos aqui. Por exemplo, para fim de seguro, né? Imagina que um cliente quer fazer um seguro do seu imóvel. E aí esse imóvel dele pega fogo e dá perda total. Quanto que será a indenização que o banco tem que pagar para esse cliente? Ele precisa fazer uma avaliação antes, né, claro, para saber o valor. Também para fim de hipoteca, que é quando eu quero um empréstimo e coloco um bem meu, um imóvel, por exemplo, em garantia. Tá? Então, para o banco saber se aquela garantia, quanto é que ela vale, ele precisa fazer a avaliação de imóvel. E o mais comum é para a própria garantia para financiamentos imobiliários. Então, toda vez que uma pessoa compra um terreno, ou um apartamento, ou uma casa financiado pelo banco, o banco vai te emprestar aquele dinheiro, você vai pagar em prestação. Só que o banco ele tem que saber o seguinte: se porventura aquela pessoa que pediu o financiamento deixar de pagar, o banco vai ter que colocar aquele imóvel para leilão. Ora, então ele não vai te emprestar mais do que ele vai conseguir arrecadar, tá certo? Com a venda daquele imóvel. Então, por isso, antes dele te emprestar, ele vai chamar um avaliador para fazer essa avaliação de imóvel. Mas, Murilo, o banco ele tem, por exemplo, profissionais que são efetivos, né? Como no caso eu, que fiz um concurso e estou lá dentro do banco. Por que ele abre esse edital de credenciamento para outros profissionais se credenciarem sem precisar fazer prova, sem precisar fazer concurso, nada disso? Porque a quantidade de avaliações é muito grande, então a gente não consegue fazer todas. Então, portanto, eles abrem para que outros profissionais prestem serviço aos bancos, tá? E quantas avaliações são, Murilo? Aqui eu mostrei para vocês um panorama mostrando o crescimento das avaliações nos últimos anos, tá? Lá em 2016, no auge da crise, a gente estava com quase 600 mil imóveis financiados no Brasil. Isso significa que foram 600 mil avaliações de imóveis no Brasil. No ano 2020, nós chegamos a 847 mil, né? Vemos uma crescente. Esse ano, a tendência, né, ainda não fechou esse número, é ultrapassar o ano passado e a gente passar de 870 mil avaliações de imóveis, ou seja, 870 mil financiamentos. Então, realmente é um mercado bastante grande, mas eu vou mostrar para vocês que ser avaliador de imóveis é muito mais do que apenas prestar serviço para banco. Tem vários outros tipos de clientes para isso também, tá? E aqui algumas notícias, né, mostrando para vocês, né, que realmente o ano 2021 foi um ano excepcional. E a grande novidade dessas manchetes é que mostram que para os próximos anos também vai haver um crescimento nesse setor de financiamento imobiliário e também de avaliação de imóveis. Por que, Murilo? Porque as empresas de construção lançaram novos empreendimentos. Por exemplo, aqui essa notícia de julho de 2021. Lançamentos de imóveis, ou seja, de novos empreendimentos, dobram no primeiro semestre. Isso significa
que esses empreendimentos que estão sendo construídos agora futuramente serão vendidos e continuará em alta esse nosso mercado, tá certo? E quais são os principais bancos que estão com o edital de credenciamento aberto? Um deles é o BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Esse edital foi aberto em 2020, tá? E está válido por 60 meses. Isso significa que ele está válido até 2025. Apesar de ele estar aberto e já ter vários profissionais que se credenciaram, até esse momento existem poucas avaliações, tá? Mas existe uma expectativa muito alta porque é o banco que vai pagar melhor por avaliação e, de acordo com algumas notícias, vai ser um banco que deve aquecer a economia no caso do ano 2022, tá? Então aqui algumas notícias